Vamos agora passar o tempo, né, para nossa professora da noite, nossa querida Isabela, que também tem um tema bem importante a compartilhar conosco, né? E como é que é a mesma pergunta, Isabela? Como é que é a pergunta? Não, o título diz, né? Isso não pode acontecer É melhor, comigo. o que que não pode acontecer? E a gente fala, o que que vai acontecer, minha nossa? Está acontecendo tanta coisa. O que que não pode acontecer? Ok, minha amiga, o tempo é seu, tá? Obrigada, irmã Luna. Obrigada, irmã Nígia. Pessoal, tava com saudade de vocês. Esses últimos meses eles têm sido bem atarefados, muitas mudanças na minha vida em pouco tempo, mas estou feliz por estar aqui com vocês um pouquinho. A minha última classe foi sobre confiar no Senhor, e agora essa vai ser sobre isso não pode acontecer comigo. Ah, bom, de fato, o que a gente vai discutir aqui hoje, aprender um pouco mais, fortalecer o nosso conhecimento sobre o assunto, é sobre autocontrole. Então, essa pergunta, né, é, essa, esse questionamento, né, isso não pode acontecer comigo, fez vocês refletirem durante a semana, né? Desculpa se eu estiver falando estranho. Hoje eu coloquei aparelho, não precisava muito, mas enfim. Aí eu tô falando estranho, gente. Deixa eu abrir aqui o grupo, o da Bíblia. Ok. Então, rendeu. Muita gente colocou aqui os comentários, né? Eu, por exemplo, eu disse que o que não pode acontecer comigo é perder um voo, porque eu já perdi um e a irmã Lídia sabe como foi Ah, que terrível, horror, que horror. frustrante, me deixou extremamente aflita, né? De uma Mas, viagem de 10 horas adiante, 12 horas, não sei uhum, quantas horas, perder um voo desse, minha Nossa Senhora. pois é, doeu no bolso também. O eu no bolso, é. Sim, mas esse meu exemplo, por exemplo, vocês classificam isso como algo que eu tinha controle de resolver e fazer on time ou algo que estava além do que eu posso controlar? Eu É. podia controlar ou eu não tinha controle sobre a situação? Essa você teve um pequeno controle, um pequeno, pelo que eu sei, um pequeno controle você teve, um pequeno. Não de total, Sim, mas você teve. Pelo que eu conheço da história. sim. Não, mas você conhece a história inteira, irmão. Todos os detalhes da tragédia. Mas essa é uma situação que eu poderia ter total autocontrole e eu não tive por falha minha mesmo, né? Não posso culpar outros. Então, existem situações na nossa vida que a gente deseja que não aconteçam conosco, mas algumas delas, né? Elas vão além do que nós podemos controlar e outras não, porque nós temos, né, o poder do arbítrio de controlar a nós mesmos, de controlar determinadas escolhas, decisões na nossa vida, de ter autocontrole sobre tudo que pensamos, fazemos, falamos, né? O modo como nós agimos. Tem até uma escritura no livro de Mórmon, Mosias 4:30, que diz: Isto, porém, posso dizer-vos: se não tomardes cuidado com vós mesmos e vossos pensamentos, e vossas palavras e vossas obras, e se não observardes os mandamentos de Deus, nem continuardes tendo fé no que ouvistes concernente à vinda de nosso Senhor, até o fim de vossa vida perecereis. Agora, ó homem, lembra-te e não pereças. Depois eu vou compartilhar essa escritura, mas é muito conhecida, né? Eu gosto bastante porque realmente o Senhor é bem direto através do seu servo profeta, né? De que nós possamos vigiar todas as coisas em nossa vida. E nós somos constantemente atingidos, todos os dias bombardeados pelos dardos no torvelinho, né? Pelas artimanhas, né? Da oposição em nossa vida, de Satanás e os servos dele. Então, se nós percebemos, são desde pequenas coisas a grandes coisas. Assim também somos provados pelo Senhor, né? Para ver como que a gente vai desenvolver a nossa fé. Tem uma citação muito interessante que eu encontrei que fala assim, sobre o poder do autocontrole de maneira geral. O autocontrole é essencial para invocarmos o poder do sacerdócio de Deus. Isso acontece porque esse grande poder divino somente pode ser exercido em retidão. O autocontrole exige autodeterminação e força de caráter. Ele expande nossos dons e talentos de maneira notável.
é o poder da nobreza do homem. Eu testifico a vocês que à medida que eu me esforço para guardar os mandamentos do Senhor, eu realmente percebo que eu consigo ter mais autocontrole sobre o meu corpo, sobre o meu espírito, né? E eu acredito que vocês têm muitas experiências também com relação a isso. Por exemplo, o fato de nós vivemos a palavra de sabedoria, né? Não beber, não fumar cigarro, não tomar café, não tomar chá preto, ser moderado ao comer e tudo mais. A gente consegue ver as bênçãos, porque quando nós nos deparamos com pessoas que bebem em uma festa de família ou de amigos, e se alguém vier nos oferecer, o fato de nós vivermos essa verdade, né, esse mandamento do Senhor, faz com que a gente tenha um poder incrível de dizer não. E de dizer não e realmente não ter o mínimo de desejo de ceder à tentação. E isso significa que nós temos um autocontrole. O autocontrole, então, né, poder controlar a nós mesmos é uma bênção do Senhor, né, as ternas misericórdias dele. Isabela, Lígia. pergunta para a Belina e para a Sílvia se estão entendendo. Se elas Ah, sim. estão entendendo, tá? Sí, Vejam hola, elas. hola. Sí, estoy Olá. entendiendo muy bien. Estoy entendiendo Ok, muy bien. vou Gracias, muy falar. bonito, muy lindo. E a Belina se está entendendo. Sí. Ok, Gracias. Gracias por pensar en ok, de nosotros. nada. De nada, desculpa. Eu vou No, no, no. aprender mais espanhol. Eu vou aprender mais espanhol e falar No, pero melhor. se te entiende muy bien, muy Sí. bien. Ok, graças. Bien. Então, eu tenho algumas perguntas aqui para as irmãs, ah, sobre autocontrole. Então, eu só queria diferenciar também, eu não sei se eu já falei, mas, por exemplo, nós temos a palavra controle em português e autocontrole. Autocontrole é você poder dominar, gerenciar, ter poder sobre si mesmo, né? Como eu falei, né? Você conseguir ter domínio sobre as suas emoções, sobre as suas ações, sobre os seus pensamentos e entre outras coisas. E controle já é diferente. É quando você tem o domínio, o poder de influência sobre algo ou alguém. Por exemplo, se você for gerente, né, um manager no seu trabalho, né, então você está tendo controle daquela loja, daquela empresa, pelo fato de ser responsável pelo cuidado, né, da fiscalização de outras pessoas, né, de determinadas tarefas. Agora, o autocontrole envolve a você mesmo e ninguém pode interferir, só Deus mesmo. Irmã Lígia, você quer comentar alguma coisa? Eu acho que o autocontrole é algo primordial em nossas vidas, né? Principalmente nas épocas que estamos vivendo. Eu vou no cinema, por exemplo, um exemplo, eu vou no cinema. Está no meu controle de assistir um filme que seja bom para mim, ou um filme que tem muita coisa má que faz mal para minha mente, para o meu espírito. Então, estou falando uma coisa que no controle de umas coisas diárias, né? Até para ir para o cinema, para assistir um filme no Netflix ou no cinema. O autocontrole vem de várias maneiras, né? E principalmente hoje em dia, no mundo que nós estamos vivendo, tem muitas distrações, muitas coisas. E nós temos que ter o autocontrole de fazer o que nos traz o espírito, e não aquilo que nos afasta o espírito do Senhor. Então, eu acho que é muito importante ter o autocontrole nas coisas diárias, as coisas que eu faço. Eu tenho controle em cima das coisas que eu vejo, com as coisas que eu faço. Muitas, tudo, envolve tudo, né, Isabela? Para mim é Uhum, importante, o autocontrole é muito importante. E outras coisas também, né? sim. Que, mas para mim também é autocontrole nesse nosso dia a dia das escolhas, né? Sim, uma experiência interessante que eu passei nessa semana, né? Por exemplo, aqui no Brasil nós fazemos a festa junina, porém no mês de julho a gente chama de festa julina, né? É uma festa em que as pessoas gostam de dançar, de comer comida, né? De festejar juntos, né? E, e aí, aqui na minha, como se chama? No meu bairro, certo? Em su capilla, em su barrio, em su Sim, barrio. Barrio, eso sim, es. sim. Nos unimos no grupo do WhatsApp para que a gente pudesse nos organizar para essa atividade. E aí, no sábado, eu decidi compartilhar a minha opinião com relação aos gastos da atividade que estavam excedendo dos anos anteriores. E eu decidi apoiar o comentário do bispo. E eu sirvo na organização da primária. A minha presidente da primária
que eu sirvo já há 2 anos junto, ela não gostou da minha opinião, mesmo não tendo sido desrespeitosa. Foi uma coisa muito simples. Só que ela se permitiu atingir pela minha opinião e ela ficou enfurecida. Teve até que vir o presidente da estaca no domingo para poder se reunir com todos que estavam nesse grupo. E eu ouvi com muita atenção todos que falaram no conselho. E quando chegou a minha vez, eu falei de uma forma muito simples, muito tranquila. Eu não estava com o espírito da ira de jeito nenhum. Para mim era uma coisa que ia ser resolvida facilmente. E quando eu estava falando, fui atropelada por algumas. Atropelada, atacada. Foi atacada. Ya. Sim, Atacada. estavam muito enfurecidas comigo e me cortaram a palavra e começaram a falar e falar e falar. E E hablar, e hablar. sim, e me deixou muito triste. Mas mesmo assim, eu falei assim, gente, eu não vou escolher me encher de ira, não. Eu vou continuar agindo com mansidão. E foi assim. Terminei depois com poucas palavras também e escolhi agir diferente. Escolhi me esforçar, agir como realmente o Salvador agiria. Porque eu Yo, quero ter autocontrole quando uma dificuldade dessa se ya. deparar comigo. E foi incrível. Eu pude sentir o espírito. E no final, a irmã que acabou me atacando, eu senti que ela ficou arrependida. E aí ela viu que eu estava agindo de uma maneira mais amorosa, mais mansa, mais humilde. E eu sinto que ela está melhorando, que ela se arrependeu. Mas imagina se eu também tivesse permitido que o meu coração inflamasse. Hubiera Seria uma sabido. situação ruim até o dia de hoje. Pode falar, irmã Abelina. Ujú. Que si usted hubiera permitido que su corazón inflamase, hubiera llorado Uhum, igual que la otra hermana. exatamente, exatamente. Mas vocês veem, A são gente, a gente, situações. é que a gente não pode perder o espírito quando acontece isso. Exatamente, Mandiva. E Porque o que a maioria faz? comigo aconteceu dentro do templo. Eu fiquei Nossa, abismada, mas eu fiquei com pena da outra pessoa, porque eu pensei, coitada, acho que alguma coisa aconteceu com ela, né? Porque eu sou exato. muito feliz. Eu sou Sim, doida. isso a Mas gente eu fiquei sabe. com pena. Em segundo lugar, era uma senhora mais idosa, então eu também tinha que respeitar a idade dela. Mas o meu espírito, quando eu entro no templo, ele é muito alegre. Mas eu soube me controlar também e fiquei quietinha. Fechei minha boca, que é muito difícil eu fechar. Fechei minha boquinha e orei. E falei, Senhor, o Senhor sabe, mas a gente não pode perder o espírito quando acontece isso. Exato. Falou bonito. Eu gostei muito da sua experiência, Mandiva. E E é assim que a gente vai desenvolvendo o autocontrole. Nós não somos perfeitas, mas nós estamos buscando ser melhor. Ok, nós ouvimos isso toda quarta-feira, todo domingo, todas as vezes que estudamos as escrituras, né, de que o espírito da ira não é do Senhor. Então, por que a gente vai permitir que esse espírito entre no nosso coração, na nossa mente, né? Ah, então, aqui diz que o autocontrole é um desafio para cada pessoa, porque às vezes eu tenho autocontrole para lidar com situações difíceis, em que as pessoas estejam mais alteradas, atacando, mas talvez eu tenha dificuldade ao me deparar com uma outra situação que seja mais fácil para a Abelina, para a Silvia, para a Mari e assim por diante. Compreende? E somente nós mesmos podemos controlar nossos apetites e paixões também. O autocontrole não se compra com dinheiro e nem com fama. É o maior teste do nosso caráter. Obriga-nos a sair do vale profundo de nossa vida e escalarmos nossos montes Everestes pessoais. Olha só, o autocontrole, ele nos obriga a sair do vale profundo de nossas vidas e escalar os Everestes pessoais de cada um. Então, realmente não é algo fácil. É algo que realmente vai exigir de nós até o final de nossas vidas e além. Eu também acho, Isabela, que quando você tem autocontrole numa situação como essa, também o autocontrole também exige respeito. Lembra que eu te falei isso, Uhum, né? Exige uhum, respeito. Então, naquele momento, você foi sábia, você ficou calada. Você não falou nada, você simplesmente deu a sua opinião e ficou tranquila lá. Claro, você fica chateada, mas você ficou quieta. Então, isso foi um autocontrole do momento. Mas, claro que depois que você vai falar com a mulher, vai falar com a pessoa, lo que sea, com qualquer pessoa, tú tienes que decir a la persona, mira, María, Juana, José, Luis, lo que sea, no me gustó esto.
Porque Sim. isso pode acontecer outra vez. Então, Uhum. ter autocontrole é importante, mas também expor seus sentimentos depois também é muito importante. Porque aí é para Exato. você se sentir bem. O senhor falou, temos que ser pacificadores. Pacificadores. Mas o senhor não falou para a gente ficar. A gente tem que falar o que sente quando a gente estiver tranquilo, a gente fala. Não gostei disso, não gostei daquilo, porque você foi muito maltratada domingo, no sentido, da maneira que como fizeram. Mas você também tem que falar para a pessoa, não gostei, para que haja um Exato. respeito, entendeu? Não sei se você entende o que eu Exatamente. estou querendo Sim, dizer, né? sim. Vocês entendem, irmãs? Sí, perfecto. Entenderam? Muy claro. Entendeu, Silvia? Entenderam? É, porque às vezes, né, essa oportunidade que nós temos de expor o nosso sentimento com autocontrole, com muito respeito, mansidão, né, em um momento que todos estejam mais frios, né? Ó, o neném. É, Que fofo. isso possa ser que ajude até a outra pessoa a repensar sobre a atitude dela e melhorar, verdadeiramente se arrepender, falar, nossa, realmente não foi legal. Ela agiu totalmente diferente de mim e eu fui toda cheia de ira. Isso pode acontecer e pode não acontecer. Exato, E pode não acontecer, mas eu estou tranquila. Eu estou exato. tranquila porque você coloca para fora o que você sente, entendeu? O que você sente, você coloca para fora. Agora, a pessoa pode mudar ou pode não mudar, porque tem situações que a pessoa não quer mudar, entendeu? Aí, problema Sim, dela, mas nós temos que fazer a nossa parte. Ser humilde não é ser fraco, ser humilde é exato. ser forte. Ser humilde no es ser frágil ni es ser tonto. Exatamente, Abelina, exatamente. Exatamente. Exatamente, exatamente. Mansos, 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 pero no mensos. Eso, bravo, Silvia. Exatamente, manso, pero no, claro. Menso, pero no No menso. es Exatamente. Somos. Hermanas, eu vou fazer algumas perguntas para todas e para pensar somente, tá bom? Então, autocontrole em cada área. Então, primeiro, uma pergunta sobre autocontrole mental. Tenho domínio sobre meus pensamentos ou permito que eles, os meus pensamentos, dominem minhas emoções? Ok? Vou colocar no grupo depois. Autocontrole emocional. É, quais emoções mais desafiam o meu autocontrole? Quais emoções mais desafiam o meu autocontrole? Raiva, Sim. raiva. ¿Qué es eso? Raiva é when you get very upset with someone. Angry. Angry, É, anger. Y la Anger. pregunta que ella está haciendo Ela ahorita, está haciendo la pregunta, ¿cuáles son ¿cómo es que es? emoções. ¿Cuáles son las As emociones emoções. que quitan mi autocontrol? Que más quitan mi autocontrol. Las emociones que más quitan mi autocontrol. el enojo, sí. Sim. Por eso que dijo anger. Eso también es una cosa que quita su autocontrol. ¿Qué más? Ah, fale mais, gente. Essa que está Aí, perguntando. eu vou falar, você traduz aí, irmã Ok. Lígia, ó. Minha relação comigo mesmo, então, deixa eu ver. Ok. Tenho cuidado do meu corpo, mente e espírito com equilíbrio Tengo cuidado de mi cuerpo, de mi espíritu, y si e tengo con mente. equilibrio. Tengo cuidado de mi cuerpo y de mi espíritu con equilibrio, ajá, para pensar. Autocontrole nos relacionamentos. Ah, Autocontrol en los relacionamientos. en las minhas, relaciones, En las relaciones. En las relaciones, correcto. Autocontrol en las relaciones, sí. correcto. Ajá. mi- ¿Puedes explicar un poquito más? minhas Ajá. palavras Eh, trazem paz ou aumentam conflitos? Mis palabras traen paz o hacen traen más conflictos. Mis palabras traen paz Esse é um problema. o alimentan más conflicto. Mis palabras traen paz o alimentan más conflictos. Sim. Autocontrole espiritual agora. Autocontrol espiritual. Ajá. Esto está muy, Ah, esta lista está muy buena. Sí, hay sim, que tomarle foto para, sí, Lo va sim. a poner en el grupo, lo va a poner. Eu vou Yeah, compartilhar tudo. I need to read this every day. Ah, a próxima pergunta sobre autocontrole espiritual é porque eu tenho muitas perguntas aqui, mas uma que seja diferente para vocês. Como posso fortalecer minha capacidade de resistir às tentações? ¿Cómo puedo
Fortalecer ¿Cómo puedo fortalecer? Ok, mis fortalecer capacidades mis capacidades para de, resistir às tentações. para estar más fuerte, para no estar, para resistir a las tentaciones, para no resistir, y resistir en español es para resistir a las tentaciones, como hablo en español, resistir. Déjame hablar. Habría que eliminar el refrigerador. ¿Eh? Habría que eliminar el refrigerador de la cocina. Diga. la No comer comida. la comida. A última pergunta seria: se eu tivesse mais autocontrole em uma única área da minha vida, qual área teria o maior impacto? Si yo ¿Cuál? tuviera autocontrol en mi Em uma vida, única parte, em uma en única área da en minha una vida. única parte de mi vida, si tuviera autocontrol solamente en una única parte en mi vida, ¿Cuál ¿cuál, sería esa área? cuál sería esa área? Como qual teria o maior impacto, né? ¿Cuál sería lo mayor impact? ¿Cuál sería el mayor impact? Né? Wow. Então, são perguntas assim profundas. Vou compartilhar com vocês para que vocês possam refletir depois um pouco melhor sobre e talvez escrever, né? É bom a gente escrever sobre nós mesmos. Te hacen meditar. Sim, Yeah. exatamente. Eu agora vou compartilhar com as irmãs um vídeo que eu achei muito engraçado. Esse vídeo não tem voz, nada disso, mas mostra a forma como uma senhora busca reagir diante das situações na vida. Entonces es un video solamente para que lo veas, no tiene voz, no tiene voz. Okay. Ah, deixa eu ver. Ok.
que vocês acharam desse vídeo? Muy parecido a la realidad, Sim. especialmente cuando se está manejando. Últimamente mucha violencia en las calles, en las carreteras, por los Uhum. conductores. O que você entendeu com esse vídeo, Isabela? O que ele transmitiu? Ele transmitiu que muitas vezes, né, nós não temos realmente autocontrole sobre as nossas emoções, nós acabamos sendo agentes que só recebem a ação. Então, muitas vezes a gente permite que o exterior, ele influencie muito no nosso interior. E não é isso que o Senhor espera que a gente faça, ele espera que o nosso interior, né, ele possa conseguir dominar tudo que está por fora, porque nós somos filhos de Deus, né? Nós temos esse poder e essa capacidade. Temos autocontrole sobre decisões, sobre situações. E essa senhora, por exemplo, ela foi muito inconsequente e egoísta também, né? Ela permitiu que a máquina deixasse ela estressada, e aí esse estresse fez com que ela esquecesse que o cookie, né, estivesse na bolsa, e ela não percebeu que o que ela achava que era dela era do rapaz, e depois ela caiu em si e se sentiu arrependida, né? Então, a gente tem que realmente vigiar todas as coisas com muita atenção. Tem uma escritura que fica em Marcos 7. Alguém pode ler para a gente? Alguém pode abrir? Marcos, no Novo Testamento, capítulo 7, versículo 18 até o 23. Marcos, que número? Capítulo 7, Hum. versículo 18 até o 23. 18 a 23. Alguém pode ler para a gente o que Jesus disse? E ele disse-lhes: Que assim número? também. Desculpa, que número? Três? Que Marcos número? 7, versículos 18 a 23. A Ah, irmã ok. Diva vai ler para a gente. Uhum. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento. Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e vai depois para a latrina, purificando todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as formigações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Exato. Irmã Diva, quer comentar brevemente o que você gostou, o que você entendeu? Bom, aqui tá bem claro, né? Tudo que é do homem, a gente tem que ter cuidado, né? Uhum. Né? O que é do homem natural, né? Por isso que essa aula é muito importante. A gente tem que ter sabedoria, né? Às vezes, parar, pensar, orar, sentir o espírito e agir. Não deixar as coisas do mundo nos contaminar, nós que temos o evangelho, né? Nós que temos sabedoria, porque nós sabemos, né? Exatamente. E o próprio Salvador, ele acabou de nos ensinar uma verdade muito, muito real. É. Vocês perceberam que tudo que vem de fora para dentro, ou seja, tudo que nós filtramos, nossa mente, os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração, tudo que acontece com a gente no nosso dia a dia, seja bom ou seja ruim, nada disso vai de fato nos influenciar se nós não permitirmos, né? Se nós não permitirmos, essas coisas não nos influenciam, mas se a gente permitir, isso vai inflamar o nosso coração, isso vai trazer muita aflição, muita dor, muitas coisas negativas para a nossa vida e vai fazer com que coisas ruins se desenvolvam dentro da gente e acabam contaminando tudo que está ao redor. Por exemplo, essa senhora, a máquina não estava funcionando, mas ela podia escolher em ser mais tranquila com aquela situação, mas ela escolheu se enfurecer. E essa fúria não veio de fora para dentro, veio de dentro para fora. Vocês compreendem? Uhum.
Tem uma escritura também que diz em 2 Nef 27 que diz: portanto, os homens são livres segundo a carne, e todas as coisas de que necessitam lhes são dadas, e são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolherem o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. Irmãs, eu testifico a todos vocês que realmente, se nós nos esforçarmos para termos mais autocontrole, o presidente Nelson também falou sobre isso, o presidente James e Faust e tantos outros, se vocês procurarem aí na Biblioteca do Evangelho, vocês vão encontrar excelentes discursos sobre autocontrole. O último, mais recente, do presidente Nelson foi: controlem o seu ímpeto pessoal, né? A maneira como você reage às situações difíceis da sua vida, né? Então, realmente nós precisamos atentar a isso, porque é o autocontrole que vai nos ajudar a ter um caráter tão forte que nós vamos apoiar em seguir Jesus Cristo até o fim. E quando eu digo até o fim, é além dessa vida, para depois do milênio, entendeu? Nós vamos continuar escolhendo a seguir a Jesus Cristo, por causa da força do nosso caráter, por causa do autocontrole pessoal que nós teremos, né? Em controlar as nossas emoções e não sermos influenciados pelas artimanhas de Satanás, né? Que deseja nos destruir, nos tornar tão miseráveis quanto ele próprio. Então, no nosso dia a dia, por menores que sejam as situações que vocês estejam enfrentando, eu acredito que todos nós temos. Esses dias falamos no Vem Segue-me também, os Golias pessoais, né? Os nossos Monte Everestes. Então, se atentem a um ou dois pontos que você pode começar hoje a ter maior autocontrole sobre você mesmo, né? A lidar com situações, com pessoas, responsabilidades em geral que acabam, né, te tirando do seu eixo, né, é, tirando a sua paz pessoal. Trabalhem nisso para que vocês tenham a paz que o Senhor deseja que vocês tenham, para que vocês tenham a felicidade que Ele deseja que vocês possam ter e sentir já nessa vida, sabe? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria comentar algo que eu estava falando com o André hoje de manhã, que os Golias antigamente, quem eram os Golias? Aquelas pessoas grandes, né? Como Golias e Davi. Davi era pequenininho, e Golias era enorme. Então, os Golias eram visíveis naquela época. Dava para ver os Golias. Mas hoje em dia a gente conhece os Golias? Quais são os Golias hoje em dia? A internet, as redes sociais, muitas vezes são os Golias, as tentações do mundo hoje em dia, as atrações do mundo, são os Golias, que muitas vezes passam despercebidas. São os Golias. Como você falou também, o nosso temperamento, o Golias, né? O nosso temperamento, nossas. Muitas situações que nós não vemos. A gente vê os Golias, aquele homem imenso, né? Forte, que quer nos matar. Mas tem outros Golias hoje em dia no mundo que estão aí prontos para querer acabar com a gente. E temos que estar Exatamente. atentos através do Espírito, né? Através da oração, através do jejum, através do aprendizado do Evangelho, para poder atacar, para poder se defender desses Golias. Exatamente. Muito boa a sua mensagem, Manísia. Essa discussão que você teve com o André. E outro ponto também, quando a gente fala de autocontrole, isso envolve várias áreas, né? Aqui a gente está falando para não permitir que coisas externas nos influenciem, né? Para que os Golias da nossa vida, eles não nos destruam, né? Mas que a gente possa destruí-los. E outro ponto com relação a essa parte, isso não pode acontecer comigo, né? Só para finalizar, diz assim que um dos grandes mitos da vida é aquele em que os homens acreditam serem invencíveis. Homens demais acreditam serem homens de aço, fortes, o bastante para suportar qualquer tentação. Porém, eles se enganam, né? Isso não pode acontecer comigo, jamais irá acontecer. O presidente James E. Fausto, ele disse assim: somos todos como o peru que acorda na manhã do dia de ação de graças, esperando o almoço de sempre. As coisas podem dar errado a qualquer hora. O peru pode queimar. E aí, o que que você vai fazer se isso Peru é o acontecer? pavo, Peru é pavo, ok? Para você pensar, pavo. Aham. Sim. E isso pode acontecer a qualquer um de nós, a qualquer hora. As coisas podem também sair do nosso controle, né? E como nós vamos reagir a isso, né? As situações que
acabam se tornando totalmente diferente do que nós esperávamos. Nós vamos continuar seguindo ou nós vamos cair pelo caminho, né? Se nós continuarmos seguindo avante, nós teremos autocontrole sobre a nossa fé, sobre o que nós podemos fazer naquele momento, mesmo que o contrário se apresente para nós, né? Quando eu era uma missionária, eu planejava todos os dias. Então, eu sentia que eu tinha autocontrole sobre o meu dia, porque eu planejei com a minha companheira pela manhã e oramos ao Senhor. Mas, na verdade, nós não tínhamos autocontrole sobre isso. Acabava aqui saindo um pouco, né, do que nós podíamos fazer, porque quem decide no final das coisas é o próprio Senhor, né? Então, as coisas, elas aconteciam às vezes de um modo diferente, porque era a maneira do Senhor de acontecer. Esse é um outro ponto nas nossas vidas, né? Se nós nos esforçarmos para ter autocontrole sobre as nossas decisões, sobre planejar coisas que sejam boas para nós, né? Por mais justas que elas sejam, às vezes possa ser que o Senhor tenha algo ainda melhor e maior para nós. Não é por isso que a gente tem que ficar desestabilizadas, tristes, bravas com Deus. Mas a gente tem que aceitar a vontade dele e continuar seguindo firmes, né? Sabendo que ele sabe de tudo e que ele deseja e quer o melhor para nós. O mais excelente, né? Faz sentido isso? Não sei. Faz todo sentido. Muito Mas lindo. a parte que Então, mais tem a ver com a aula, na minha opinião, é aqui. Às vezes eu fico tentada a fazer uma coisa errada, mas a minha consciência diz, certo? Ame ao seu próximo como Jesus. Mas essa consciência não é só a nossa consciência, é o Espírito Santo, né? Esse dom maravilhoso que nós recebemos. Então, o Espírito do Senhor, ele vai nos ajudar a nos recordar da melhor maneira que nós precisamos agir quando nós estivermos um pouco desconcertadas, né? Para que a gente tenha autocontrole sobre nós, sobre as nossas atitudes, as nossas escolhas, né? Então, é isso. Eu, eu desafio vocês a ponderarem sobre as perguntas que eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar mais umas perguntas também. Vocês peguem as que vocês acharem mais interessantes, que tem a ver com você, que te toca mais no coração. Anotem no seu diário ou em uma folha as suas impressões sobre você mesmo, uma reflexão pessoal, né? Sobre seu autocontrole em determinadas áreas da sua vida e busque fazer ao menos uma meta para poder melhorar ou aprimorar essa qualidade que você tem, né? E eu realmente testifico que o impacto que você vai encontrar, né, é, sobre exercer autocontrole nessa área que você escolher, vai ser muito maravilhoso. Você vai sentir a influência do Senhor ainda mais na sua vida, né? E de que Ele realmente apoia essa sua decisão de ser melhor naquela determinada coisa que você escolher. E é essa aula que eu compartilho em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada. Obrigada. É Tem uma aqui luta uma. constante. É uma Sim, luta. Eu quero só compartilhar sobre isso que você falou, Isabela, e sobre o poder da oração. A oração é o melhor remédio para nos dar o autocontrole, para nos ajudar no nosso dia a dia. E aqui eu acho bonito essa, eu compartilhar com. É uma coisa pequena que fala aqui sobre oração. Conversa comum. Pode ser falada, sussurrada ou até silenciosa. Não é uma busca pelo desconhecido, e sim uma linha direta com aquele que mais te conhece. Não é uma demonstração de fraqueza, mas um ato de fé. É um tempo para a cura, a esperança, para encontrar respostas. É uma oportunidade de alinhar a sua vontade com a de Deus, para se conectar com Ele e aprender sobre como alcançar todo o seu potencial. Fale com Deus. Ele vai ajudar você a alcançar mais significado na vida. Podemos te ajudar a dar o primeiro passo. Que bonitinho essas duas missionárias que falam sobre o poder da oração. E o poder da oração é realmente algo maravilhoso, porque o poder da oração nos ajuda a seguir adiante. Nos ajuda, como a gente fala, né? Next, próximo, próximo, vamos lá. Não podemos parar, gente. Não podemos deixar os desafios, como você falou, e todas as nossas fraquezas nos colocar para baixo. Temos que seguir adiante, seguir adiante. E quando seguimos adiante, de pouco a pouco vamos progredindo, aprendendo, porque a vida nos ensina, o Evangelho nos ensina e as orações nos iluminam. Isso que você falou foi muito bom, Isabela. Gostei da sua mensagem sobre autocontrole. O autocontrole vem através da vivência do Evangelho. O autocontrole vem através de orações, jejuns, de ler as escrituras, de servir. É aí que vem o autocontrole. Se nós não fizermos esses passos,
nós não vamos adquirir o autocontrole que o Senhor requer de nós. Nós temos que realmente buscar Ele todos os dias, em todas as coisas, para que assim possamos crescer espiritualmente. Alguém quer falar alguma coisa sobre... A Mari acho que quer falar. Sim, Mari, sim, Mari. Sí, solo quería compartir algo que leí que me gustó mucho, que dice que Dios no mira nuestra apariencia, mira nuestro corazón. No nos preocupemos tanto por cómo nos vemos y tenemos que estar espectacular, porque a veces eso es muy efímero, pero Dios realmente mira lo que tenemos aquí. Y eso me gustó mucho, pero solo quería compartirlo. Muito bonito. Sim, verdade. Muito, muito Gracias. bonito. Ya. Alguém mais quer falar alguma coisa da aula da Isabela? Alguma coisa rapidinho? Quer compartilhar? ¿Quer hablar alguna cosa, Belina? No solo lo que dijo la hermana Mari, lo que dijo Mari Álvarez, es cierto, eso está en una escritura. Y lo acabamos de ver en la clase de escuela dominical, cuando está precisamente David peleando contra Goliat. Sí, Él era pequeño, ajá, exacto. Y de entonces, ahí lo escuché. ahí, De ahí. y esa también es una escritura de seminario que los muchachos se tenían que memorizar. Que Dios no ve nuestra apariencia ni nuestro tamaño, sino Él ve la grandeza de nuestro corazón. Y así es. Y la verdad que cuando uno tiene autodominio, y no lo digo porque yo lo tenga, al contrario, yo necesito trabajar sobre eso. Cuando una persona tiene autodominio, de verdad demuestra lo que es su carácter como persona y como hija de Dios. Y hay personas en la iglesia que yo admiro mucho, porque las he visto en situaciones difíciles, pero que mantienen un control sobre sus emociones, y no es por hipocresía, sino por un carácter y una buena comunicación con Dios, que yo de verdad admiro a algunas hermanas de la iglesia porque se lo reflejan en su vida. Y eso es algo en lo que yo tengo que trabajar mucho. Y me encantó el tema de hoy y cómo Isabela lo explicó. Y me recordó también cuando nosotros, mis hermanos y yo, mis hermanas, éramos niños. Y yo le respondía a mi papá cuando me regañaba, yo le respondía. Y él siempre nos decía a todos, tenga un poco de autodominio, contrólese. Y, Belina, ele dizia, las hormonas. y mi papá jamás nos dijo una grosería en la vida. Yo no recuerdo que mi papá haya dicho una grosería, pero sí nos decía palabras muy importantes como tenga dignidad para decir y hacer las cosas. Y cuando yo le respondía malcriada, porque así era, así me decía, tenga un poco de autodominio y dice para hablar. Y sí, hay cosas que uno las escucha, pero no les pone la atención que debe ponerles. Y ya cuando después analiza, y en una clase tan bonita como lo explicó, y las preguntas que ella hizo tan de la vida diaria, que uno no se da cuenta que de verdad tiene que trabajar en el autodominio. En mi caso, ¿verdad? Me pareció muy linda la clase. Gracias, hermana. Gracias a todas, hermanas, porque con el aporte de cada una se aprende bastante. Y poquito De a nada, poquito. hermana. De nada, hermana Belina.